Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula nossa de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Última aula de HTML, já iniciando aí, finalzinho dessa aula com CSS, para a gente ter um gostinho já de CSS. E a partir da próxima aula já vamos entrar direto com CSS. Mas entendam que nós vamos continuar utilizando tudo que a gente aprendeu de HTML, porém a gente vai usar CSS para poder melhorar as nossas páginas. Tá bom? Aula de hoje. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer a correção do desafio 2, que era aquele desafio do formulário. Quem mandou aí para mim, a gente já vai corrigir. Em seguida, a gente vai começar a ver uma coisa muito legal, que são as tags, os elementos aí do HTML relacionado à multimídia, né? Como você vai colocar um áudio para tocar na página, ou um vídeo para tocar na sua página. E como a gente pode também incorporar algum vídeo do YouTube dentro da página que a gente tem, tá? Sem que a gente tenha necessidade de pegar um arquivo para utilizar, a gente pode usar o próprio vídeo que já tem no YouTube. E nós vamos ver o último elemento HTML chamado div. Entendam que tem muitos outros elementos que a gente não conseguiu ver no curso, tá? Eu tentei priorizar, pegar os principais elementos. Ainda existem algumas tags que a gente não visualizou no curso, mas não são tags que vão atrapalhar o andamento de vocês, o desenvolvimento das páginas de vocês. Tá? E aos poucos vocês vão aprender nessas outras tags também. E vamos iniciar o CSS. Então vamos lá, deixa eu começar corrigindo aqui o desafio. Vamos voltar um pouquinho, compartilhar minha tela. E vamos voltar. O que era o nosso desafio? O nosso desafio era fazer esse formulário que está aparecendo aqui na tela, tá? Utilizando o que a gente aprendeu com as tags de formulário. E nós tivemos aí as duas meninas do grupo que enviaram os formulários. Vou salvar aqui o da Andressa primeiro. E a gente vai já verificar, Andressa. Estou salvando aqui na minha pasta de downloads. Vou salvar o seu também, Maria Eduarda. E vou abrir para a gente poder ver como é que está. Vou abrir o da Andressa. Olha aí, ó. Vamos ver se está bem parecido com o que a gente fez, com o que a gente pediu. E aí? Tá ou não tá? Dados pessoais, nome, endereço. Já até apareceu São Paulo aqui, botou outros estados, legal. Natureza do cargo, gerência. Já posso marcar. Ó. Muito bem, muito bem. Bem legal mesmo. Ó. Por que fica grande assim mesmo, lembra? Porque ele ocupa 100% da janela. Na última aula, a gente colocou ele dentro de uma tabela para poder restringir aqui, ele ficar menorzinho, como aparece aqui. Ó. Uma das coisas que você disse que não estava conseguindo aí era que estava fazendo um reset, né? Vamos ver se ele vai fazer reset aqui. Limpar. Não está indo. Por que será? Vamos descobrir o que está acontecendo? Então, vou pegar o seu aqui, ó, e a gente vai ver o código dele. E vamos descobrir o que está acontecendo. Ó, o que aconteceu aqui? Você criou uma tag form aqui e criou uma outra tag form aqui dentro. Tá vendo? Esse body aqui, ó, esse body aqui não tem necessidade, tá? Pessoal, body é apenas um na página inteira. Então, o
que a gente tem que fazer para corrigir aqui? A gente só precisa ter um form, tá? E um body, ó. Abrir o body aqui, ele só vai fechar lá no final da página. Bem aqui no final. Então, você botou o form, ó, outro form só com os botões. O botão tem que ficar dentro do form completo. Ou seja, o que acontece? Tudo isso aqui é um formulário só. Então, abre a tag form aqui e só fecha depois que acabar o último elemento do formulário. Se você não fizer isso, você não consegue aplicar aquele form lá, aquele reset. Você colocou certinho, ó, submit, reset. Porém, você ficou criando várias tags forms e fechando elas. Então, eu vou apagar aqui, ó. Apaga o body form, apaga. Só tem um body. No final tem um barra HTML que tem que colocar. Ver o que mais está faltando aqui, ó. BR pode ficar. Posso tirar até um BR, que tem muitos. Você fechou o HTML aqui, abriu o HTML, fechou o HTML, abriu o HTML, não. Isso tudo é lá para cima. Tá? Abrir só uma vez, ó, isso aqui também não é. Abre só uma vez, não fecha body. Isso aqui só tem lá em cima, ó. Faltou abrir o HTML aqui. Vamos lá, pessoal, ó. Um monte de tag que está aqui embaixo, era para estar tudo lá em cima. Os exemplos que a gente fez, todos eles, ó, a gente fez assim. Tá? O começo era igual. A gente tem um doctype HTML, a gente tem uma tag HTML que começa o documento. Veja que ele já fecha, mas não é para a gente fechar ela aqui. Tá? Ela só fecha lá depois que tudo foi colocado. Depois do HTML, a gente tem o cabeçalho da página. Dentro do cabeçalho, eu tenho uma tag de meta e uma tag de título. E aqui começa o corpo da página. Body é o corpo da página, só tem um corpo na página. Então, não precisa ficar criando vários body. Ó. Tá vendo? Só um body é suficiente. Ó, tem outro body. Então, aqui fechou outro body. Olha, mais livre, mais body. Não, é um só. Mais form. Não, vamos apagar esses forms. Outro barra form aqui, tira. E a gente vai indo, ó. Form de novo aqui, barra form, tira de novo. Body, tira, body de novo. Form aqui de novo, pode tirar também. A form tira também. Outro barra form aqui. Outro barra body, tem que tirar. Form, body, tira. Então vamos lá, vamos ver o que sobrou depois de tirar tanta coisa aqui, né, Andressa? Então fechou o seguinte. Doctype. Que tipo de documento? HTML. Comecei minha página HTML. Cabeçalho. Comecei o corpo da página. Pessoal, essas tags são sempre no início, tá? Aqui é a página. Tudo que tem dentro da tag body é o conteúdo que vai ser exibido. Então, eu não vou abrir mais nenhuma tag body enquanto eu não terminar o conteúdo e fechar minha tag body aqui embaixo. Ok? Vou dar um formato document para ele alinhar as coisas aqui. Então, vejam só. O que a gente tem agora? Agora está bem alinhadinho. Quando você dá um clique com o direito e pede para ele formatar o documento, ele ajusta as tags para você. E se você tiver mais de uma tag body, ele não vai abrir e fechar no final igual estou aqui. Ele vai ficar abrindo e fechando e tudo vai encostar lá no fundo. Então é importante vocês terem essa noção. Quantas tag body a gente vai ter? Só uma, ok? Quantas tags HTML a gente vai ter? Só uma. Quantas tags read a gente vai ter? Só uma. Abriu e fechou. E só. Tá ok? Form, eu até posso ter várias. Só que, no caso aqui, para eu poder fazer com que ele
reset, esse form, todos os objetos, tá? Todos os inputs, eles têm que estar entre a tag form e barra form. Ó, abri o form aqui, onde é que está fechando? Ó, lá embaixo. Então, tudo está dentro do formulário. Dessa forma, você consegue fazer o reset. Vou salvar. Salvar. E vou atualizar lá para ver como é que isso vai ficar. Vamos atualizar. Viu que não mudou muito a aparência? Parece a mesma coisa. Porém, olha o que acontece. Eu vou colocar aqui algumas informações para a gente resetar depois. Tirar do padrão. Ó. Pronto. Aí veja só, do jeito que está aqui, se eu clicar aqui no reset, no limpar, é para ele resetar o formulário. Viu que limpou? Por quê? Porque está tudo entre a tag form e a tag barra form. Uma só. Tudo é um formulário só. Tem situações que a gente vai querer mais de uma tag form? Tem. Mas nesse caso aqui, para você conseguir fazer o limpar e o enviar, é tudo uma tag, uma tag form só, é só um formulário. Ok? Entendeu, Andressa, onde é que estavam os erros aí? Entendi. Pessoal, conseguiram visualizar? É importante essas correções, por quê? Porque vocês começam a entender o que é que vocês estão errando. E esses erros, eu tenho certeza que vocês vão conseguir lembrar deles no futuro, quando vocês estiverem fazendo as páginas de vocês. Imagina se eu não estivesse corrigindo isso aqui para vocês. Já pensou? Só botasse lá o código pronto. Ó, o da Maria Eduarda está aqui. Vamos lá, Maria Eduarda. Vamos ver o seu agora. Vou digitar os dados aqui. Só para brincar. Olha, apareceu outros estados aqui. Bahia, Ceará. Vou escolher outras coisas aqui também. Será que vai limpar, Maria Eduarda? Não limpou também. Vamos descobrir o que está acontecendo. Então vamos lá. Ó. Vou abrir o código dele. E a gente vai entender o que está acontecendo. Ó, provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu com a Maria, com a Andressa. Porém, você abriu form barra form, ó, o body barra body aí também. Né? Então, vou apagar esses barra que tem aqui, barra form barra body. Body e barra form, não. Form de novo aqui, ó. Barra form de novo. Form de novo. Não, vamos apagar. Barra form de novo. Não. Barra body, falta o barra HTML aqui embaixo. Então, ó, quando vocês forem fazer tá, um novo arquivo, vamos pegar aqui, ó, new file. Teste.html. Salvar aqui lá no download, só para a gente poder brincar. Toda vez que vocês forem criar um HTML, um documento, vocês vêm aqui, ó, doctype, HTML, HTML, aí ele já cria barra HTML, tá vendo? Então já tem uma coisa ali, ó. Tudo que você for escrever vai ficar aqui dentro. A gente faz o cabeçalho. Dentro do cabeçalho pode ter tag meta. Normalmente a gente põe pelo menos o título. E depois do read, que é o cabeçalho, sempre vem o body. Ele já fecha com barra body. O que acontece? Tudo que vocês forem escrever de código agora vai ficar aqui dentro. Ok? Entre o body e o barra body. E não há necessidade mais de criar outro body, nem outro barra body, nem outro HTML, nem outro read, nem outro doctype. Tá? Esses aqui sempre vão estar no início.
E aqui dentro, entre o body e o barra body, vocês vão colocar o conteúdo de vocês. Entendido? Isso é para a gente realmente aproveitar e tirar as dúvidas de vocês quanto a isso. É o que eu falei, vocês vão poder criar outros forms e barra forms? Sim, às vezes há essa necessidade. Mas se você tem botão para enviar e para limpar, você precisa que esses botões estejam dentro do mesmo form que os outros elementos que vão ser resetados ou enviados. Tá? Se não tiverem dentro do mesmo form, eles não vão surtir efeito. Isso é uma coisa legal, porque vocês podem começar a ver o seguinte, ó, vamos lá, Maria Eduarda, vamos atualizar o seu. Vocês podem começar a ver o seguinte, o botão para enviar, você pode ter inclusive vários botões para enviar. Vamos supor que aqui dentro eu quero enviar só os dados pessoais, poderia ter um botão aqui, enviar, limpar, só para esse formulário. Aí você teria uma tag form barra form fechando aqui. Aí iniciaria outro formulário, form barra form, e aqui dentro o botão enviar e limpar. Aí só funcionaria nesse formulário. Como a gente só tem um botão para enviar e um botão para limpar, significa que tudo faz parte do mesmo formulário. Vamos lá. Limpar. Viu que funcionou? Então, acredito que vocês foram super bem. Está idêntico ao que estava lá. Só esse detalhe dos botões aqui para funcionar, e aí vocês já entenderam por que não estava funcionando, né? Tranquilos? Muito bem, meninas, parabéns, viu? Agora nós vamos dar continuidade aqui. Depois eu vou pegar esses que foram corrigidos aqui e vou enviar lá no grupo com uma solução já, tá? Eu até já vou enviar lá para vocês, ó, para que vocês já tenham o desafio corrigido aí. Começando o desafio 2. Pronto, foi enviado para vocês. Ok. Vocês conseguiram salvar os arquivos que eu enviei para vocês aí de áudio e de vídeo? Dá um sim aí no grupo, só para a gente ter certeza. Beleza. Então vamos lá, ó. Continuando a nossa aula. Elementos multimídia. Cara, essa é a parte mais bacana do HTML5. O que acontecia? Antes do HTML4, a gente tinha extrema dificuldade de colocar elementos para ter algum tipo de áudio tocando na página, ou vídeo. A gente tinha que usar outros recursos, outras ferramentas. A gente tinha uma ferramenta chamada Flash, não sei se vocês vão lembrar disso, se é da época de vocês. O Flash criava animações e também possibilitava a gente colocar um áudio para tocar na página e até um vídeo para ser publicado também, para ser visualizado dentro da página. Quando veio o HTML5 e ele trouxe essas tags de áudio e de vídeo, isso aí meio que revolucionou. O Flash hoje nem existe mais, nem se usa mais Flash. O YouTube, por exemplo, antes de surgir o HTML5, ele utilizava Flash para passar os vídeos, bem no comecinho. Depois, logo em seguida, veio o HTML5 e resolveu o problema do YouTube. Vídeo e áudio, lógico que eles utilizam recursos um pouco mais avançados do que a gente vai ver, porque eles fizeram uma programação em cima do próprio HTML5, usando JavaScript e outras coisas para deixar melhor ainda os vídeos que eles tocam lá. Aqui embaixo, tá, tem alguns navegadores, são os mais utilizados, né, aí pelo pessoal que usa a internet, e diz mais ou menos a partir de que versão deles que dá suporte a essas tags de áudio e de vídeo. Então, o Chrome, a partir da versão 4, acredito que o Chrome atualmente já está bem mais que isso, deve estar na 6 ou na 7 já a versão.
O Edge já é mais novo, então ele já, a partir da 9 já suporta. O Firefox, a partir da versão 3.5, também já está na versão bem maior que isso. O Safari, que é o navegador que vem no sistema operacional da Apple, o Mac, ele, a partir da versão 4 já dá suporte a áudio. E esse último aí, que tem um ozinho, chama-se Opera. É um navegador um pouco mais antigo, mas também dá suporte ao elemento áudio. Veja que a gente também tem os navegadores que dão suporte a tag de vídeo também. Tá? Mais ou menos as mesmas versões dos navegadores. Porém, o navegador da Apple, o Safari, já aceita o vídeo a partir da versão 3.1, ou seja, bem antes da versão 4, que começou a aceitar áudio em seguida. Hoje já aceitam todos, tá? Então é mais para vocês ficarem cientes. Se a sua página, por exemplo, alguém acessou sua página, tem um vídeo, tem um áudio e não está funcionando, pode ser que o navegador que a pessoa está acessando não suporta aquela tag, o áudio vídeo. Hoje é muito complicado, tá? A maioria dos navegadores já suportam isso. Mas se é por acaso alguém reclamar, botar olha, não estou conseguindo assistir, não está abrindo, aí você já sabe por quê. Mas a gente tem umas estratégias com relação a essa tag, que quando o navegador não dá suporte a ela, a gente pode botar um textinho para informar para o usuário, olha, o seu navegador não dá suporte à tag. Tá? A gente tem como fazer isso. Então, vamos para o nosso primeiro elemento aí, que é o áudio. Então, esse elemento é usado para tocar som, tá? Dentro do conteúdo da página. Então, o corpo da página, que é aquele body, essas tags vão ficar ali dentro. O usuário vai poder visualizar isso para poder tocar o áudio que ele quer. Isso é feito em diversos sites da internet que tocam música, que tocam algum tipo de áudio. E esse elemento, você pode colocar o arquivo do áudio para tocar dentro da própria tag, usando um atributo lá SRC, que a gente já conhece, a gente usa isso, esse atributo SRC, por exemplo, para carregar uma imagem. Então, a gente diz onde está o arquivo da imagem. No caso do áudio, a gente diz onde está o arquivo do áudio. Porém, costuma-se colocar entre a tag áudio e a tag /áudio, outra tag chamada source, onde eu posso colocar vários tipos ou vários formatos diferentes de áudio, tá? Não significa que ele vai tocar mais de um áudio, apenas são formatos diferentes do mesmo áudio. Por que coloca isso? Porque os navegadores, alguns dão suporte a uns formatos e outros não. Então, aí, de novo, vem a questão dos navegadores que dão suporte. Por exemplo, MP3. Praticamente todos dão suporte para MP3. O Wave, que é esse WAV aí, praticamente todos dão suporte a ele. Por exemplo, tem um asteriscozinho, porque o Internet Explorer tem algumas restrições com relação ao Wave. E o OGG é um outro formato de áudio, tá? Porém, esse OGG não tem suporte para o navegador Safari, o da Apple. Eu mandei para vocês um formato MP3 e um formato OGG, para vocês fazerem os testes, a gente vai fazer junto aqui, tá? Mas para vocês verem as diferenças entre eles. Tá ok? Vamos continuar. Então tá aí o nosso primeiro exemplo de áudio. Esse código é um código de exemplo, tá? Então a gente vai copiar e vai executar, porém, os arquivos não são esses ali, aquele SRC que está ali, não são esses arquivos que a gente vai carregar, são aqueles que eu passei para vocês. Então, vou abrir aqui o nosso PDF e vou também projetar minha tela para a gente poder fazer a execução do exemplo aqui. Se vocês quiserem inicialmente apenas acompanhar, tá? Depois vocês podem fazer o de vocês. Vamos lá. Bom, eu já estou com o meu Visual Studio aberto aqui.
Eu vou aqui em File, Open Folder, e vou abrir aqui o curso. Seleciono a pasta. Então, ele vai carregar aqui os arquivos do meu que a gente já fez aqui nas aulas. Bom, veja o que eu criei aqui dentro da minha pasta. Vamos lá. Dentro da minha pasta do curso, normalmente eu pedi para vocês salvarem na área de trabalho, lembra? Eu pedi para vocês criarem essa pasta mídia e dentro dela colocar os arquivos que eu mandei para vocês aí no grupo. Os arquivos que estão zipados, basta clicar com o botão direito e mandar extrair tudo. Vocês podem deixar do jeito que está, ele vai extrair dentro de uma pastinha, tá? Tá terminando. Olha lá, extraiu dentro de uma pastinha. E a gente vai ter que pegar esse arquivo e jogar para dentro de mídia, ou pode até deixar dentro da pasta também, não tem problema não, tá? Pode deixar dentro da pasta. São 3 arquivos de vídeo, esses que estão zipados aí, ó, extrair tudo. Pode deixar o nome que está ali, manda extrair. Os 3 são arquivos de vídeo, ok? Vou mandar extrair o último, ó, extrair tudo, vou deixar o nome que está lá. Então, a gente já sabe que, por exemplo, os arquivos de vídeo, ele criou uma pasta para cada um aqui. Jota, posso pegar de lá e jogar aqui? Pode, tá? Você pode vir aqui, dar um Ctrl X, voltar um nível e dar um Ctrl V, tá? Se quiser copiar para cá. Mas, como eu falei, não tem necessidade. Tá ok? Se a gente voltar no nosso VS Code, a gente vai ver que dentro da pasta mídia agora tem outras pastas com os que a gente descompactou. Tá ok? Mais importante, vamos criar um novo arquivo aqui dentro dessa pasta. Opa, essa pasta não, uma pasta raiz, né? Vamos criar um novo arquivo. Esse arquivo a gente vai chamar de media.html. E aqui a gente vai começar vai colocar o nosso código de exemplo lá. Eu vou abrir aqui o PDF, ó, o exemplo do áudio, Ctrl C, e A, Ctrl V. Para ele formatar o documento, vai ficar mais bonitinho. E o que a gente vai fazer agora? Esses arquivos de áudio que estão aqui, eles não existem. Então, nós vamos pegar os arquivos de áudio que a gente tem. Eu vou apagar esse aqui, ó. Pessoal, para quem ainda não entendeu o SRC, veja só, presta atenção, hein? O SRC é onde vai ter a localização de um arquivo que a gente quer carregar. O próprio VS Code vai me ajudar a carregar esse arquivo. Como? Veja que está só aqui o cursor piscando entre as aspas do CRC. Eu vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um espaço. Ele vai me trazer todos os arquivos e pastas que eu tenho aqui no meu diretório. Então, vou procurar a pasta mídia. Está bem aqui embaixo, tá vendo? Mídia. Chegou na mídia, ou eu clico nela, ou eu dou Enter. Aí ele vai me mostrar todos os arquivos que eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo aqui de áudio MP3, tem um arquivo de áudio 3GP. Eu vou abrir um arquivo de áudio 3GP. Vou mudar aqui áudio barra 3GP, o formato de áudio que eu estou usando. No outro source, eu vou dar Ctrl espaço. De novo, vou lá em mídia. Mídia. E de novo, agora vou pegar a mesma música. Veja que é Back in the Black. Só que, porém, agora eu vou pegar o MP3. Ó. MP3. E vou deixar aqui MPEG-G mesmo, tá? Por que está MPEG-G? Porque é o formato de Media Player aqui, só que é de áudio, tá? E o que acontece? Eu tenho a tag áudio, eu tenho essa propriedade controls aqui, já já eu vou falar sobre ela, tá?
E eu tenho duas tags source entre a tag áudio e a tag barra áudio. O que significa isso? São dois arquivos de formatos diferentes da mesma música, tá? Que o navegador vai poder escolher qual é o formato que ele dá suporte para poder tocar essa música. Se ele não der suporte para nenhum desses aqui, ele vai exibir esse texto aqui, ó. Navegador não suporta áudio. Tá ok? Então, se o navegador não der suporte a nenhuma dessas opções, ele vai dar essa mensagem. Vou salvar, arquivo save, e a gente vai abrir esse arquivo lá no nosso navegador. Cadê ele? Mídia, tá aqui, ó. Olha como que apareceu aqui para mim. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu vou aumentar um pouquinho, tá? Ó, ficou grandão agora para vocês. Quando eu coloquei aquela propriedade controls, tá? Esse aqui, ó, controls, eu estou dizendo para o navegador o seguinte: me mostra os controles do áudio. Então, eu tenho um botão de player, eu tenho um display que mostra o tempo, eu tenho aqui um volume, e ainda tem um 3 pontinhos que pode mudar a velocidade de reprodução. Isso tudo já é pronto do próprio HTML, tá? Vamos dar o play? Vocês conseguem ouvir aí? Tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Então, eu fechei o meu áudio aqui, ó. Eu posso baixar o volume, posso aumentar, eu posso dar pausa, posso dar play de novo para ele continuar de onde ele parou, e ainda posso adiantar a música. Viram? Então, eu tenho todos os controles para tocar o meu áudio. E veja o seguinte: poucas informações, tá? Pouquíssimas informações. Querem ver outra forma de colocar isso aqui? É apenas colocando a tag áudio. Áudio. E aqui mesmo eu coloco o SRC, ó, Ctrl espaço. Vamos lá que tem outra música para a gente colocar. Essa outra música MP3 aqui chama Believer. Eu vou colocar o SRC e vou colocar o Ctrl direto aqui, ó. Ctrl. Eu não preciso do barra áudio, ele fecha ali mesmo. Vou dar o meu teclado. Fecha aqui mesmo. Não preciso desse barra áudio aqui. Vou salvar. Vou atualizar lá, ó. Vejam que apareceram agora dois controles de música, mas os tempos são diferentes, tá vendo? O ideal seria o quê? A gente colocar um títulozinho, né? Vamos colocar um H3 aqui, ó, tendo o nome da música. Vamos colocar outro H3 ali embaixo, também para informar o nome da música. Para quem for ouvir, né? Ter pelo menos uma noção do que está dando play ali. Pronto, salvei. Olha aí como melhorou um pouco, ó, tá vendo? Então agora, ó, outra música. Outra coisa interessante aqui, e isso é uma coisa que vocês têm que ter o cuidado, tá? Então, por exemplo, eu tenho dois controles de áudio aqui, tenho duas músicas possíveis para o meu usuário poder ouvir. Só que do jeito que está aqui, ele pode dar o play nas duas. Olha só que bagunça que vai ficar. Tá vendo? Tá tocando as duas, ó. Conseguem ver o tempo andando? Ou seja, vira uma bagunça, né? Então a gente tem que ter o cuidado de, quando for botar um player para ouvir algum áudio, tem que ter o cuidado de ter esse controle, né? De não deixar ele tocar várias. Jota, como é que eu faço isso? Basta você mostrar uma de cada vez.
Ah, eu quero ouvir uma música. Ele clica e ele abre uma janelinha para mostrar só um player para ele. Vamos às dúvidas aqui. Não, não é isso que o Spotify usa. O Spotify usa um outro recurso. Eles fizeram uma coisa com linguagem de programação um pouco melhor do que o próprio HTML. Então, eles têm um programa para poder realmente tocar as músicas até mais rápido. Ok, vamos ver aqui, porque ainda tem uma coisa a mais para a gente ver do áudio. Então, eu tenho aqui mais atributos do que o que a gente colocou. A gente usou apenas o atributo Ctrl e o atributo SRC. E a gente tem mais outros atributos que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, o autoplayer, esse é um atributo horrível para você poder utilizar. Por quê? Quando ele abre a página, ele já carrega, já começa a tocar a música. Então, isso aí não fica muito legal, né, para você poder utilizar. Só um pouquinho. Desculpa, pessoal, vamos voltar aqui. O autoplay significa o seguinte: se eu botar autoplay, aquela tag áudio que está com autoplay, quando ele abrir a página, ele começa a tocar. Ctrl foi o que a gente utilizou, para ele mostrar os controles para o usuário poder dar o play, pausar, avançar, da forma que ele quiser. Tem outra propriedade chamada loop. O que significa? Quando chegar no final, ele volta para o começo e começa a tocar de novo. Ele fica o quê? Em loop. Muted. O que significa isso? Usando essa propriedade, significa que o áudio vai começar silenciado. Ele vai ficar tocando, porém ninguém vai ouvir nada. Tá? Tem que... ele aparece mutado. Aí a pessoa tem que ir lá e apertar para poder tirar, ouvir alguma coisa, ter o volume para ela ouvir. Um preload, ele é utilizado quando a internet é muito lenta, e aí você usa para ele começar a carregar e ir tocando aos poucos. Se você tem lá 3 opções, o alto, metadado e none. O none é a mesma coisa de não usar o prelude, ou seja, não vou usar o prelude. O alto significa que ele vai automaticamente identificar se a sua internet é lenta ou não, para ir carregando e tocando aos poucos. E metadado é só depois que carregar toda a música que ele vai começar a tocar. Tá ok? E o SRC a gente já utilizou, que diz onde está, né, o URL de onde está o arquivo de áudio. Vejam que, assim como as imagens, o arquivo de áudio também pode estar na internet. Mas a gente tem que colocar o caminho correto para ele poder tocar essa música. Tá ok? A gente pode fazer alguns testes, tá, com esses atributos novos, como, por exemplo, o autoplay, para vocês visualizarem, e o loop, tá? E a última de baixo eu vou botar também autoplay, mas vou botar ela mutada. E as duas estão tocando, mas só uma a gente vai conseguir ouvir. Vamos fazer esse teste? Vou usar o mesmo exemplo que a gente já está com ele aberto aqui, ó. Então, aqui no áudio, ó, já tem controls, eu vou acrescentar aqui um loop, e vou colocar também o autoplay, ó. Diferentemente das outras propriedades que a gente usa, lembra que a gente põe aqui, ó, propriedade igual ao valor? Nesse caso, a gente só coloca a propriedade, tá?
a não ser que seja aquela no preload, que ele tem mais de uma opção, que a gente tem que descrever. Agora, por exemplo, aqui nessa do Live aqui, eu vou colocar o autoplay também, só que eu vou colocar o muted. E aí, o que vai acontecer? Todas as duas, quando a gente carregar a página, ele vai começar tocando, porque tem autoplay. A primeira vai entrar no loop, ou seja, quando chegar no final, ela vai voltar para o começo e continuar tocando de novo. Essa aqui vai iniciar tocando, mas ela vai estar mutada, ou seja, vai estar silenciado, e para mim ouvir eu tenho que ir lá e mudar o volume. Vamos ver como é que fica? Salvei. E vamos atualizar o nosso exemplo. Abriu mutado, porém o autoplay não funcionou. O autoplay não funcionou. Vamos entender por que o autoplay não funcionou. Deixa eu ver se eu tenho que colocar algum valor para o autoplay. Normalmente é só colocar esse aqui mesmo, tá? Não tem nada de diferente. Se tem que botar autoplay. Não. Não funcionou. Isso pode ser do navegador também que eu estou usando, tá? Esse navegador que eu estou usando aqui, ele é diferente daqueles que estão lá, chama Brave. Pode ser que ele não permita o autoplay. Depois vocês testem nos navegadores de vocês aí. Também fala se funcionou, tá bom? Bom, o muted funcionou. O loop, vamos ver se vai funcionar. Vou botar aqui para o final, ó, bem pertinho do final. Pronto. Alguns segundos. Vamos ver se ele vai chegar para o final e vai voltar para o começo para iniciar de novo. Voltou para o começo e já voltou a startar, tá vendo? Está em loop agora. Se deixar, ele vai ficar indo para o final e voltando aqui até alguém ir lá e parar ele. Tá ok? Vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos para o próximo. Elemento de vídeo. É bem parecido com o elemento de áudio. Qual é a diferença? O elemento de vídeo é usado para tocar vídeo. Né? O nome já está explícito. Então, ele também vai ter uma tag source, tá? Quando eu tiver formatos de vídeos diferentes, para poder o navegador escolher qual formato que ele suporta para poder tocar. E também o texto que ficar entre vídeo e barra vídeo só vai ser mostrado caso o seu navegador não dê suporte ao elemento vídeo. Então, a gente pode botar um textozinho falando, olha, quando o navegador não tocar o vídeo, ele vai mostrar o texto que está lá. Aqui estão os navegadores, tá? E os tipos de arquivos suportados. Todos eles suportam MP4, todos eles suportam o WebM, e o OGG, que é um outro formato, eu mandei um desses para vocês, tá? Mandei MP4 e mandei OGG. O Safari também não dá suporte, ó, da Apple. Isso não é um problema tão grave, tá, pessoal? Por quê? Porque hoje os sistemas operacionais você pode instalar diversos navegadores, né? Não precisa instalar um só. Então a pessoa escolhe aquele que ela mais gosta de utilizar e vai usar que suporte. Vamos ver um exemplo, então, do vídeo. Veja que é muito parecido com o exemplo do áudio. O que muda, Jota? Primeiro que a tag é vídeo e não áudio, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda, o tipo é vídeo, MP4 ou vídeo OGG, tá vendo aqui? E uma outra coisa muito importante, porque é vídeo, tá? Eu tenho que dizer a altura e a largura da janela que vai tocar o vídeo. Isso é importantíssimo. A janelinha que vai mostrar o vídeo, eu tenho que ter um tamanho para ela, tá? Porque senão ele vai ocupar a janela toda ou vai pegar um tamanho mais adequado ali para o vídeo. Mas é importante você definir um tamanho da janela para ele tocar esse vídeo.
Vamos ver esse exemplo aqui e depois a gente faz uma pausazinha para o intervalo, tá? Vamos lá para o exemplo do vídeo. Vou copiar o código, Ctrl C. Vou no meu navegador, no mesmo documento do mídia, tá? Eu vou apagar tudo e vou colar o exemplo que está lá do vídeo. Formate documentos, pronto, formatou para mim. Exemplo de vídeo. Assim como no outro, tá? Os formatos de vídeo, esses arquivos de vídeo não existem. Nós vamos colocar os que a gente tem guardado na nossa pasta mídia. Então vamos lá, ó. Lembra? Ctrl espaço. Vamos procurar a pasta onde estão os vídeos, ó. Tá dentro da pasta mídia. Os vídeos, eles criaram outras pastas, lembra? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Back in Black, que é um outro vídeo. E dentro tem um vídeo EGG. Não, esse não. Eu quero outro vídeo. Eu quero o vídeo do Doutor Estranho, que é MP4. MP4, esse aqui. Então, veja que eu estou botando o caminho completo, tá? Dentro da pasta mídia, dentro da pasta Doutor Estranho Deliver e o arquivo Doutor Estranho Deliver.mp4. Esse tipo de vídeo é o quê? MP4. O OGG, eu não tenho esse arquivo de vídeo no formato OGG. Então, eu não vou nem colocar esse source aqui, ó. Tá? Vou deixar só esse formato aqui. O tamanho da janela eu vou deixar esse mesmo, tá? E ele vai tocar esse vídeo aqui. Vamos salvar. E vamos visualizar como é que isso está lá. Atualizo. Olha aí, ó. Eu tenho os controles, por quê? Porque no código eu disse para aparecer os controles. Vamos lá ver de novo, ó. Controls, tá vendo? Eu tenho o tamanho da minha janela de 320 por 240, ó. 320 por 240. Então eu posso dar o play aqui, ó. E o meu vídeo vai tocar, ó. Conseguem ouvir o vídeo? Olha que legal. Tem uma coisa no vídeo que não tem no áudio, aqui nos controles, que é esse botão aqui, ó. Para que serve isso? Botar a tela cheia. Olha aí. Viram? Parece ou não parece com o botãozinho do YouTube? E também ele tem, tá? Para mudar a velocidade do vídeo e tirar um picture aqui para cá, ó. Fica aquela pequenininha aqui do lado, ó. A gente, inclusive, pode arrastar e soltar para qualquer lugar e dar o play daqui, ó. Viu que não está tocando aqui, mas está tocando aqui, ó. E a gente pode voltar para cá, clicando no botão lá. Eu também posso adiantar o meu vídeo por aqui, ó. Do mesmo jeito do áudio, tá vendo? É ou não é legal, pessoal? Isso é muito bacana. Eu, quando vejo essas coisas, fico doido, porque a gente vê as coisas na internet e acha que é muito difícil de fazer. E nem é tão difícil assim, né? Vamos fazer um intervalozinho de 5 minutos. 10 minutinhos, né? É 9h05, quando for 9h15 a gente volta, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco, então. Ok, voltando. Bom, esse primeiro exemplo do vídeo, né, com poucas coisas que a gente viu de diferente aqui, né, a questão do tamanho aqui, a altura e largura da janela onde ia mostrar o vídeo, e aqui também o tipo mudando para vídeo em vez de áudio, né, e os formatos de vídeo que tem possibilidades aqui. Aqui são as mesmas possibilidades que a gente tem para o áudio, a gente também tem para o vídeo, tá? Nos atributos. O autoplay, o controls, loop, o TED,
preload, SRC, a diferença está só aqui, ó. Tá? O width e height, altura e largura da janela onde vai estar exibindo o vídeo. Vamos fazer algumas modificações para ver se, por exemplo, o autoplay vai funcionar com o vídeo. Não funcionou com o áudio, mas a gente pode testar no vídeo. O loop, se vai funcionar. Vamos fazer alguns testes aqui. Bom, por enquanto só tem o Controls aqui, ó. Nós vamos acrescentar mais um vídeo. Mais uma vez, vamos colocar um título aqui, um H3, ó. Esse vídeo aqui é o vídeo do Doutor Estranho Believer. Doutor Estranho Believer. Vamos colocar um outro título aqui. E esse próximo vídeo, vamos ver qual vídeo que a gente vai colocar primeiro. Vou fazer a mesma coisa do outro, tá? Em vez de botar vídeo e barra vídeo, vamos botar tudo dentro de um só, para tentar mostrar para vocês que também dá para fazer isso. O outro vídeo que eu peguei aqui, tá dentro de mídia, é o vídeo do Top Gun. Top Gun. IP4. Eu posso botar o type ou não aqui, não tem necessidade. Vamos colocar o controls também para ter os controles. Vamos colocar nele o autoplay. E vamos definir a altura e largura também. Width. Vamos botar as mesmas alturas e larguras de lá, ó, 320. Altura 240. E aqui é só. No anterior, além de controls, eu vou colocar também o loop, para ele ficar em loop depois de que a gente iniciar ele. Tá ok? Mesmo problema que a gente tinha com o áudio, a gente também tem com o vídeo, de botar 2 vídeos, né? Ele pode dar o play nos 2 ao mesmo tempo. Vamos salvar. E vamos visualizar como que isso vai ficar lá na nossa página. Então, eu tenho aqui o vídeo do Doutor Estranho. E eu não botei o título do outro, né? Já vi que o autoplay não funcionou. Ou seja, provavelmente esse navegador, o autoplay não vai funcionar mesmo, tá? O título aqui é Top Gun. Vou voltar para a nossa página, né? Atualizar. Bom, o primeiro a gente já tinha visto, né? O que falta a gente ver é se o loop vai funcionar aqui, ó. Vamos lá para o final. A gente vai faltando aqui uns segundinhos, vou deixar, ó. Vamos ver se ele vai voltar para o início e vai continuar tocando, tá? Já voltou, ó, o loop está funcionando, certinho. E nesse aqui é o vídeo do Top Gun. A única coisa a mais que a gente colocou aqui foi o quê? Foi o autoplay, né? O autoplay, ó, que não funcionou, então a gente pode abrir essa página em outro navegador para ver se funciona, né? Muito legal esses vídeos aqui, direto na página. Vamos abrir isso aqui em outro navegador para a gente ver se vai funcionar. Vou abrir com o Google Chrome e a gente já vê se o problema é o navegador. Não, não é o navegador. Não iniciou. A não ser que ele tem que esperar carregar. A gente tem que esperar um tempo aqui. Que o que ele fala do autoplay é quando o vídeo estiver pronto, ele começa a tocar. Tá? Era para ser automático, era para ser uma coisa sozinha, não era para a gente precisar apertar o play para tocar. Não funcionou também. Tudo bem. Tudo bem. Bom, alguma pergunta? Qual é a música?
Qual música, João Vitor? Dos vídeos ou do áudio? Depois o João Vitor coloca aí para a gente ver. A pergunta dele, ele botou qual é a música, eu não entendi. Tem alguma dúvida com relação a áudio e vídeo, pessoal? Não? Sim? Tranquilo, né? São tags, pessoal, relativamente pequenas, com poucos atributos, tá? Os mesmos atributos que tem para um, tem para o outro. Tá? O controls, o loop, o TED, preload, o SRC. Então, a diferença do vídeo para o áudio é só realmente o tamanho da janela, que a gente tem que definir onde, o tamanho da janelinha que vai tocar o vídeo. E, basicamente, a tag áudio e vídeo é isso. Ah, igual do Doutor Estranho, não. O que eu fiz? Eu entrei aqui num site e baixei o vídeo do YouTube, que estava do Doutor Estranho, e a música também, separado, arquivos diferentes, né? Para a gente poder fazer os testes do áudio e do vídeo, tá? Mas não foi uma coisa que deveria ter em todos, não. Ok? Bem, a última coisa com relação a tags para multimídia, tá? Que é o quê? Outra coisa muito legal, que é incorporar o vídeo do YouTube dentro da página. Isso tem um nome, tá? Chama-se embedar. Ó. Embedar. Embedar é o quê? É colocar dentro, é colocar alguma coisa que está fora dentro da sua página. E ele usa uma tag chamada iframe. Tá? Essa tag não é uma tag só para vídeo do YouTube, tá? Ela é uma tag que existe mesmo, a gente pode utilizar para colocar um site dentro do nosso site, não só um vídeo, tá ok? Mas o YouTube usa essa tag para poder incorporar, né, ou permitir que você incorpore os vídeos do YouTube dentro da sua página. Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou pegar esse exemplo aqui, esse aqui é de um dos vídeos nossos mesmo, das nossas aulas, tá? E depois eu vou mostrar como a gente vai pegar um vídeo do YouTube diferente ou outro vídeo qualquer para a gente colocar para rodar dentro da nossa página. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, um exemplo aqui do vídeo do YouTube. Esse código aqui, do jeito que ele está, ele vai funcionar, tá? Então, vou substituir o código aqui do mídia. Vou mandar ele formatar o documento. Aí, formatado o documento. Acho que estava melhor como estava antes, né? Quebrado assim mesmo. O que ele tem? Ó? É uma tag iframe, tá? Então, iframe ele vai criar uma janela dentro da nossa página. Eu digo o tamanho dessa janela, então ó, vai ter altura e largura, tá ok? O SRC me diz qual é o endereço da página que eu quero incorporar à minha página. No caso aqui é um vídeo do YouTube. Veja que aqui já tem o título para vídeo do YouTube. E ele tem alguns parâmetros, que isso é só o YouTube que utiliza, tá? Um frame border, um allow full screen. Se você quer mostrar esses elementos ali dentro do vídeo, vocês vão ver o que isso vai fazer de mudança com o nosso vídeo aqui. Vou salvar, acho que já salvei. E vamos visualizar como é que isso vai aparecer para a gente lá. Olha aí, ó. Olha que legal. Então, eu tenho aqui o meu vídeo, tá? Dentro da minha página, mídia. Esse vídeo aqui é o vídeo da nossa aula. E veja que é o próprio player do YouTube, ó. Posso dar o play, ó, e ele vai tocar.
os controles são parecidos com o que a gente tem do vídeo, só que esse aqui, na verdade, é o player do próprio YouTube, né? Não é um player que a gente pegou do HTML5, é o player do próprio YouTube. Tanto é que tem aqui legendas, tem detalhes, ó, coisas que tem no YouTube. E a gente pode, clicando aqui, assistir no YouTube. Então, ele vai abrir aqui esse mesmo vídeo lá no YouTube. Agora a gente está no YouTube. Por quê? Porque tem um link aqui. Eu posso ainda copiar esse link que está aqui para passar para outras pessoas assistirem esse vídeo. Da mesma forma que a gente pode lá botar a tela cheia, aqui também dá para colocar a tela cheia usando os controles do vídeo do YouTube. Agora vamos lá. Jota, como é que eu faço para pegar um outro vídeo do YouTube e botar para rodar aqui? Bom, eu vou mostrar para vocês. Tá? Seria simples só de pegar aqui, ó, e mudar esse endereço aqui, ó, pegando o endereço do vídeo do YouTube, mas não é bem assim que a gente faz, tá? Esse embed aqui, isso aqui é tudo um pouco diferente. O código do vídeo está aqui, mas para a gente tem que ficar sabendo esses negócios tudo, esse endereço, isso aqui, colocar tudo isso. Não, não tem necessidade. Vamos ver como é que faz? Então vamos lá, ó. Eu vou abrir uma nova aba, vou abrir o YouTube aqui, ó. Então tem um monte de vídeo aqui do YouTube, ó. Então a gente escolhe o vídeo que a gente quer. Vamos pegar um vídeo diferente aqui, um trailer. Um trailer de algum vídeo, algum filme. Vamos ver se vai trazer aqui. Pronto, achei um trailer de um vídeo aqui. Entrei aqui no vídeo. Aí você olha aqui, ó, esse trailer do filme, tá? Esse trailer é o vídeo que você quer colocar na sua página. Como é que a gente vai fazer para pegar esse vídeo e colocar ele igual esse aqui para tocar na minha página? A gente faz assim, ó. A gente vem aqui no compartilhar do vídeo. Quando clica no compartilhar, ele tem um monte de opção de compartilhar com WhatsApp, Facebook, né, essas coisas todas. E tem o primeiro botão chamado incorporar. Conseguem ver isso? Quando eu clico em incorporar, ó, ele me dá o código prontinho aqui do iframe. Ó. Esse código aqui, ó, eu vou copiar esse código, Ctrl C, e vou colocar na minha página. Veja que se eu vier aqui e falar assim, ó, mostrar controles do Play e tirar, ele vai mudar esse código. Veja que sumiu os controles aqui, ó, só tem o Play. Ele não pode avançar, não pode ver legenda, não pode ver nada. Mas se eu pedir para mostrar, ele já vai mostrar os controles aqui também. Ó. Então, eu vou copiar esse código iframe todinho aqui, ó, Ctrl C, e vou lá no meu código, tiro esse iframe que está aqui e vou dar um Ctrl V. Do mesmo jeito que a gente fez no outro, eu vou pedir para ele formatar. Ele vai quebrar lá bonitinho. E veja que o que mudou aqui, basicamente, foi esse tamanho e esse código. Tá? O resto está igual. Beleza? Mas você não precisa digitar todo o código. Basta você copiar do YouTube. Vamos salvar e ver se agora vai passar o vídeo do trailer do filme lá na nossa página. Vou dar um F5. Olha aí, ó. O trailer do filme tocando pra gente. Isso aqui é muito legal, porque às vezes você não quer encher o seu repositório de arquivos de vídeo, que vai ficar enorme ali, armazenando um monte ocupando muito espaço, né, na sua hospedagem do site lá. Aí o que você faz? Você sobe o vídeo para o YouTube e faz a incorporação dentro da sua página. Então, ó, quer fazer um vídeo, eu quero fazer um site sobre um jogo que eu jogo.
Então, eu gravo os vídeos lá das ações que estou fazendo no jogo, ou da dica que eu quero dar para fazer determinada ação dentro do jogo. Pego esse vídeo que eu gravei, subo para o YouTube, vou lá na minha página, coloco o texto que eu quero, fazendo um HTML bonitinho, descrevendo, e logo abaixo coloco o vídeo incorporado para quem quiser assistir ali. E se quiser ir para o YouTube, também vai assistir no YouTube bonitinho, do jeito que a gente quer. Legal, né? O que eu queria mostrar para vocês? Esse iframe aqui, ó, é uma tag que não é tão utilizada, é pouco utilizada, e o YouTube resolveu utilizar ela para fazer essa incorporação. Mas a gente não usa o iframe só para isso, tá? Eu vou mostrar para vocês uma possibilidade aqui de utilização desse iframe. Então, a gente está usando o iframe aqui com o YouTube, ó. Porém, eu posso apagar tudo que está aqui, ó, deixar só as tags básicas aqui, ó. Por exemplo, esse altura e largura, o SRC e o título. Vamos botar aqui, então, nesse título, vou botar assim, ó, Google. Ok? Google. E aqui, nesse SRC, eu vou colocar https://www.google.com. Vou apagar o resto. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que ele vai carregar aqui no corpo do meu documento. Tá? Vou até botar um título aqui para vocês verem que é uma coisa à parte. Vou colocar um H3, lá, olha. Carregando página do Google, a minha página. O que vai acontecer? Quando eu carregar a minha página, ele vai aparecer esse título e vai aparecer um quadradinho de 560 por 315, carregando todo o conteúdo da página do Google. Será que isso vai acontecer? Vamos testar. Vou salvar. E vamos visualizar o que ele vai fazer aqui. Ó. O Google não deixou. Ó. O Google não deixou carregar. Mas isso é coisa do Google, né? Vamos pegar outra página. Vamos pegar a minha página do jdf.com.br. Se a minha página vai deixar carregar. Olha aí, ó. Olha a minha página dentro dessa página que a gente acabou de criar. O Google não deixou porque eles têm mecanismo lá de restrição, tá, pessoal? Por isso que não carregou o Google. Olha o meu menu. Ó, detalhes, né? Da minha página já mostrando aqui dentro dessa janelinha do tamanho que eu disse que ela poderia ficar, tá? Exatamente no mesmo tamanho da janela do vídeo. Lá. Então, a tag frame, ela não é usada só para carregar, para embedar vídeos do YouTube. O YouTube criou, está utilizando essa estratégia, mas a gente pode usar o iframe para várias outras coisas, carregando conteúdos de outras páginas dentro das nossas páginas também. Isso é embedar código de outras páginas dentro da nossa página. Entendido? Beleza. Então, olha só, nós vamos avançar com o conteúdo. E essa foi a última coisa que a gente viu sobre multimídia, tá, para o HTML. Então, a gente vai entrar num assunto novo, tá, que é uma tag um pouco mais diferente. Ainda é uma tag HTML. Só que eu deixo ela sempre por último para mostrar por quê. Porque é uma tag usada para criar divisões dentro da nossa página, para organizar o conteúdo dentro da nossa página. Assim como as tabelas são feitas para isso, a gente cria tabela, bota as linhas, colunas, a gente pode organizar nosso conteúdo. Tem aquela aula lá de layout que vocês já viram anteriormente. E a gente montou os layouts com tabelas. Só que agora vocês vão ver uma tag chamada div.
essa tag div, normalmente você cria uma divisão dentro do corpo da sua página. Essa tag div, ela é utilizada para criar separações de conteúdos ali, organizar o conteúdo dentro da página. Porém, para eu poder estilizar ela, para poder mudar alguma coisa, a cor de fundo, botar borda, qualquer outra coisa, não é igual na tabela, que já tem os atributos HTML. Eu só consigo fazer essas mudanças no div utilizando CSS. E é por isso que eu deixo ela por último, para a gente já começar a utilizar algumas coisas de CSS, para vocês visualizarem como é que se aplica o CSS, né? Tem algumas formas de se aplicar CSS dentro do código. Então, a gente vai pegar esse primeiro exemplo para a gente ver se vocês vão conseguir entender o que é esse div, tá ok? Vamos ver o exemplo. Vou pegar o exemplo aqui do div. Vamos lá no nosso VS Code. Eu vou deixar esse arquivo de mídia aqui, tá? Não vou mexer nele. Vou até voltar ao arquivo do vídeo que estava antes, sem ser do YouTube, da tag vídeo que a gente criou aqui com o Top Gun, bonitinho. Vou fechar. Vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo eu vou chamar ele de div.html. E nesse arquivo div eu vou colar o nosso exemplo que está lá da div. Vou formatar. E vejo o seguinte. Então eu tenho aqui o HTML, o read, que a gente já está acostumado a utilizar, o body, e entre o body e o barra body eu tenho um div, um barra div. Só um div, tá? O conteúdo dentro desse div vai ser um título com H2 e um parágrafo com P. O título diz elemento div e o parágrafo diz podemos colocar todas as tags estudadas até hoje dentro da div e separar nossos conteúdos de forma elegante. Vamos salvar e ver como é que isso fica. Vou salvar. Vou abrir essa nova página chamada div. E olha como é que apareceu para mim. Ué, Jota, não tem nada diferente. Você colocou o div, mas era como se eu tivesse colocado só o H2 aqui e o P aqui de parágrafo. Não mudou praticamente nada. Só que, se a gente quiser criar mais um div, vamos criar mais um div aqui, ó. Então, agora eu tenho duas divs, cada uma com um título. Vamos botar aqui, ó, elemento div 2, só para a gente saber que tem duas caixinhas, tá? E quando eu for lá da F5, só mostrou, de novo, duas coisas, uma embaixo da outra, do mesmo jeito. Não mudou nada. Ah, é só para organizar o código? Não, pessoal, não é só para organizar o código. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, que eu vou mostrar para vocês. Bom, a gente pode colocar, como já disse lá o texto, tá? Qualquer conteúdo dentro de uma div. Um form, uma imagem, um conjunto de tags, uma tabela dentro da div, dentro da tabela outra div, a gente pode botar uma coisa dentro da outra, do jeito que vocês já sabem que é possível colocar. Desde que esteja sempre entre uma tag e outra, div barra div, H2 barra H2, P barra P. Então, tem que respeitar os limites para você não correr o risco de errar. Então, por exemplo, o que eu não posso fazer? Eu não posso abrir o div aqui, abrir o H2, fechar o H2, abrir o P, e antes de fechar o P, botar um barra div. E aí eu fechar o P depois. Por quê? Porque está fora da ordem. Se eu abrir o P depois de iniciar uma div, eu tenho que fechar o P antes de fechar a div. Isso não é só para div, é para qualquer tag que a gente estiver fazendo. Tá bom? O próprio VS Code ajuda vocês. Quando você cria a tag, ele já bota um barra logo em seguida, se vocês já repararam sobre isso. Por isso que muitas vezes vocês estão colocando aí form, barra form mais de uma vez,
porque quando você coloca o forma, ele já sugere colocar o barra forma, né? Mas tem que ter o cuidado de, quando você abrir uma tag, o que você for colocar dentro dela, colocar antes de fechar ela. Tá ok? Bom, vamos iniciar o CSS. Eu vou falar um pouco do CSS e depois a gente vai usar o CSS para estilizar aquela página que a gente criou com o div lá e ver quais as possibilidades que a gente pode ter para fazer ali. Hoje a gente vai ver só uma introdução simples, está bem rápido, porque o nosso tempo está curto também. Primeiro, o que é CSS? O que significa CSS? Significa Cascade Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. Ou seja, eu posso criar uma enxurrada ou vários formatos de estilo para colocar dentro da minha página. O que CSS faz? Ele descreve como os elementos devem ser exibidos na tela. Tá? Isso pode ser, inclusive, quando for gerar um PDF da minha página, então pode ser em formato de uma página, física mesmo, sem ser HTML, e até outras mídias utilizam CSS também. Mas dentro do HTML é muito usado, a gente vai usar bastante para fazer estilo das nossas páginas, como que a gente quer que apareça, cores, layout, onde fica cada coisa, montar de forma elegante o que a gente quer exibir. E as folhas de estilos externas são armazenadas em arquivos CSS. Então, nós temos, deixa eu ver, três formas de aplicar CSS. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas dessas formas aqui. Então, veja que nós temos um exemplo já agora, estilizando aquela mesma página CSS, aquela mesma página com o div, estilizando ela com CSS. Tá? Vamos pegar esse código e ver como que vai ficar a nossa página lá agora. Agora já utilizando o CSS. Jota, o que é o CSS? O CSS aqui, basicamente, é essa tag style que está aqui, ó, e a utilização do que ele criou aqui. Tá? Nós temos algumas possibilidades de fazer isso. Vamos lá. Eu vou copiar só esse pedaço de código para não ter que levar tudo. Tá? Já tem um código pronto lá. Então, vou botar isso dentro do cabeçalho. Ok? Essa tag style aqui, ó, ela fica dentro do cabeçalho. Deixa eu formatar aqui o documento para ficar mais bonitinho. E aí, é o seguinte, ó. A tag style determina o seguinte. Aqui dentro, eu vou colocar os estilos que eu quero aplicar nos HTMLs que eu tenho aqui no corpo da minha página. Quando você coloca um ponto e bota um nome, você está criando uma que a gente chama de classe. Tá? Eu botei aqui myDiv, mas a gente pode chamar assim, sei lá, desenha div, exemplo, ok? Esse desenha div é o nome da classe que eu quero criar. Eu abro e fecho chaves, e dentro dessas chaves eu coloco tudo que eu quero de mudanças para o meu estilo. O que tem de exemplo aqui? Por exemplo, eu quero mudar a borda. Eu posso dizer qual o tamanho do pixel, qual a forma que isso vai estar sendo exibido e qual a cor dessa borda que a gente quer utilizar. Olha como o VS Code é legal e nos dá já a possibilidade, quando eu coloco a cor, ele já me dá a possibilidade de vir aqui navegar nas cores que eu tenho aqui, ó. Eu não preciso mais ir lá buscar um código de uma cor, uma tabela de cores para poder utilizar. Eu posso usar o nosso arco-íris que estão aqui, ó. Pronto, ó, já mudou a cor, tá vendo? E está usando o quê? RGB. Background color, a cor do fundo, ó, mesma coisa. Eu posso mudar a cor do fundo, escolher a cor que eu quiser.
Olha aí como ele me ajuda. E eu estou aqui ainda colocando o quê? Um alinhamento do texto. Então, veja, eu criei uma classe, tá? CSS, que diz uma formatação, tá? Dizendo que a borda vai ter uma cor, vai ser de um tamanho específico, que uma cor de fundo vai ser colocada e que o texto que tiver usando isso aqui vai ser alinhado aonde? Ao centro. Então, estou dizendo tudo que eu quero que formate dentro do que aplicar essa classe. Como é que eu vou aplicar esse estilo que eu acabei de criar dentro de um elemento HTML? Então, eu vou vir aqui na minha div e falar assim, ó, class. Se eu der um Ctrl espaço, ele vai me dar um monte de possibilidades. Só que o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar exatamente o nome que está aqui, sem o ponto, tá? Então, ó, desenho div. Tá vendo que já apareceu aqui, ó? Desenho div. Eu vou aplicar só nessa div aqui, tá ok? Vou salvar e vamos ver o que vai mudar lá para mim. Vamos ver o que isso vai mudar. Olha isso. Veja que ele botou a borda, o texto está alinhado ao centro e o fundo está verdinho. Veja que o que eu não apliquei, ele ficou do mesmo jeito que estava antes. Conseguem ver a diferença? Se eu reduzir aqui o tamanho, ó, a caixa está adequando a largura da página. Tá? Agora, vamos entender. Você fala assim, Jota, eu podia fazer tudo isso que você fez com HTML. Concorda? Eu posso botar uma borda aqui, poderia ser uma tabela, boto uma borda na tabela, coloco o texto alinhado ao centro, coloco uma cor de fundo na tabela. A gente fez isso nos exemplos que a gente testou. Então, para que eu vou usar CSS para fazer isso se eu consigo fazer isso com HTML? É simples, pessoal. Veja as possibilidades. Ó. Eu quero que essa div de baixo também pegue o mesmo estilo que está aqui em cima. Como é que eu faço? Basta eu vir aqui nessa div e falar assim, olha, aqui essa classe vai ser desenha div. O que acontece agora? As duas estão com o mesmo estilo. Vou dar um BR aqui para separar uma da outra. Ó. Entre uma div e outra, eu coloquei um BR para ele dar uma quebra de linha, tá? Só para a gente poder ver a diferença lá, tá separado. Então, veja a quantidade de possibilidades de coisas que a gente pode estar fazendo. Vamos pensar o seguinte. Ó, não tá legal, Jota. Essa cor de fundo não tá legal. Essa borda não tá legal. Aí imagine o seguinte, se a gente tivesse feito com HTML e tivéssemos, vamos pegar aqui, vamos criar mais algumas aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Agora eu tenho algumas divs, ó. Vamos mudar aqui também os números, ó. Div 3, div 4, só para a gente saber que são divs diferentes, tá? Olha isso. Todas aplicando o mesmo estilo. Aí eu falei para vocês, qual é a ideia de usar CSS? Eu poderia fazer a mesma coisa, Jota, que você fez aqui com HTML, copiar e colar, está funcionando. Sim, poderia. Porém, olha a vantagem. Se eu estiver usando essa classe em mais de um lugar, como eu estou usando aqui, e eu quero mudar alguma coisa nas cores, na formatação, por exemplo, em vez do texto alinhado ao centro, eu posso vir aqui ó, e mudar o alinhamento para a direita, ou eu posso mudar a cor de fundo, posso vir mudar a cor de fundo para uma cor mais clean, posso mudar a cor da borda, uma cor mais escura, e posso ainda, em vez de botar 5 pixels, porque a borda está muito grossa, vou botar aqui ó, 2 pixels, reduzir a largura da borda,
Quando eu salvar isso, olha o que vai acontecer. Ele aplicou em todas as divs de uma vez. Eu não precisei sair mudando em todas as divs, uma por uma. Eu só mudei na classe. E todos os lugares que estão usando a mesma classe já aplicou a mudança. Tá feio, não tá? Vamos botar alinhado ao centro mesmo. Aí. Já aplicou para todos. Aí você fala assim, ok, Jota, mas e se eu quisesse, nas duas últimas, aplicar um outro estilo diferente? Como é que a gente faz? A gente pode vir aqui, ó, copiar essa classe que está pronta, Ctrl V, mudar o nome dela para desenha div 2 e mudar o que quiser. Então, vou mudar, por exemplo, a cor da borda aqui para um vermelho, um quase laranja, a cor do fundo para um vermelho mais claro, um rosa, quase rosa, e o resto aqui pode continuar igual. Porém, eu vou falar assim, olha, lá nas últimas eu quero que seja div 2, desenha div 2. Salvo. Viram o que eu mudei aqui? Só o nome da classe. E vou atualizar. Olha o que aconteceu. As duas divs de baixo já aplicaram um novo estilo. Tem mais coisas que dá para fazer, tá? Muito mais coisas que dá para fazer. Então, o que a gente tem ainda de possibilidades? Tudo isso que está aqui, tá? A gente pode acrescentar mais várias outras coisas que podem colocar. Por exemplo, eu posso mudar a posição, eu posso mudar o tamanho da letra, eu posso mudar a margem, eu posso botar uma imagem de background, eu posso mudar a fonte. Então, eu vou vir aqui e vou dizer, a fonte vai ser esse Courier 1000, por exemplo. Tá? Ele me dá já 3 tipos de fonte para se o navegador não tiver a primeira, ele vai pegar a segunda. Vou mudar aqui também a fonte do de baixo. Vamos botar uma outra fonte. Fonte family. Vamos botar aqui uma Verdana. Outra coisa que dá para mudar. Olha aqui, o próprio VS Code me ajuda. Dei Enter, contra espaço, tem um monte de coisas. Quero mexer na fonte ainda. Eu tenho fonte size. Vamos botar o tamanho aqui. Ó. Eu posso usar um tamanho fixo, large, small, smaller. Ou eu posso colocar um tamanho com pixels. E agora sim, a gente pode vir aqui e falar o seguinte, olha, eu quero que essa letra tenha 100 pixels. Lembra que a gente tinha um limite de tamanho de fonte de 1 a 7? Agora eu não tenho mais esse limite. Eu posso botar em pixels o tamanho que eu quiser. Mudei aqui, vou salvar. E vamos ver o que vai acontecer lá com as nossas divs. Olha o tamanho da letra da primeira. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para a gente reduzir isso. Olha isso. Olha o tamanhozinho da fonte da de baixo. Pequenininha. Tá vendo? Olha a outra. Gigante. E olha o estilo de letra. Ficou muito grande, né? Vamos colocar um tamanho 30. E vamos botar um tamanho para essa aqui também. Size. Vou colocar aqui 20 px. E eu tenho outras medidas, tá? Então, por exemplo, em vez de botar 20 px, eu posso botar 20 pt. O que é pt? É a medida de tamanho de fonte que o Word utiliza. Entendeu? Em vez de ser pixels, pontos. Vamos ver lá como é que fica. Ficou pequeno porque... 'Porque... 'estou reduzindo aqui, né?
Então tá aí, ó. Mudou a letra. Veja que a letra é diferente. O tamanho da fonte é diferente. A cor do fundo é diferente. E a gente só está usando essas classes aqui. Jota, você disse para mim que tem várias formas de se fazer isso. Tá? Tem várias formas de se fazer isso. Então, vamos imaginar o seguinte: eu não quero trabalhar com classes. Não quero usar classe. A gente vai voltar tudo o que era antes, ó, sem classe. Está acabando. Já vou parar. Tudo sem classe. Ó. Olha aí como voltou tudo ao normal. Em vez de usar essas classes, eu quero dizer o seguinte, olha. Eu quero aplicar a mesma formatação. Tá? Vou apagar isso aqui. Tamanho, vou deixar 20px. E em vez de criar uma classe, eu vou dizer o seguinte, ó. Div. Div e vou colocar isso aqui. O que isso quer dizer? Se não tem um ponto, não é uma classe. Ok? Isso de cara vocês já têm que começar a entender. Mas se eu estiver colocando aqui um nome que corresponde a uma tag, ele vai aplicar toda a formatação que está aqui em todas as tags daquele nome. Vamos ver se isso vai funcionar. Salvei. Vamos visualizar agora. Olha aí. Então, eu disse o seguinte, todas as divs agora vão ter borda, largura 2px, vão ter a cor da borda essa aqui, a cor do fundo vai ser essa, o alinhamento do texto vai ser no centro, a fonte vai ser Courrier e o tamanho da fonte vai ser 20px. Ele aplicou em todas as divs. Quer ver outra coisa legal? Eu vou vir aqui e fazer assim, ó. Body. Abre e fecha chaves. Eu vou dizer agora o seguinte, ó. O body vai ter um background color aqui. Background color. Vou mudar, vou botar uma cor pra gente, que a gente pode vir mudar, lembra? Posso vir aqui e mudar. Se lá tá tudo meio azul, eu vou colocar uma cor rosa no fundo. Rosa mais clarinho. Automaticamente, tudo que é body vai aplicar a formatação que está aqui. Ó. Salvar. Vamos atualizar. Veja que o fundo está branco, certo? Se eu atualizar, ó, ficou rosa. Então, a gente consegue aplicar, tá, a formatação em todas as tags que têm o mesmo estilo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vou criar uma outra chamada H2, ó, que a gente está usando ali H2 em tudo, tá vendo? Vou vir aqui e falar assim, ó, color, vai ser a cor da fonte. Vou botar esse azul bem feio aqui, ó. Color azul, ok? Para o H2. O H2 aqui está aqui cor, preto. Se eu atualizar, ficou azul. Ou seja, eu posso mudar uma tag inteira, formatando do jeito que eu quiser, com CSS. Isso é CSS. Jota, tem outro jeito? Tem. Olha só, todas as tags H2 eu quero que mude para azul. Mas essa primeira, eu quero que fique com um estilo diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um atributo aqui chamado Style. E vou dizer, ó, color. E essa cor aqui, eu quero que seja uma cor diferente. Vou botar um red. Pronto. Veja que o formato é o mesmo que eu uso aqui, ó, tá? Eu ponho a propriedade, 2 pontos, e o valor, ok? Porém, eu estou usando isso dentro de um atributo que tem o mesmo nome daquela tag lá, ó, dentro do H2. Vamos ver o que vai acontecer? Vou salvar e vou atualizar. Olha o que aconteceu. A primeira ficou vermelha e o resto ficou azul. Por quê, Jota?
Porque o que você colocar como estilo dentro da própria tag vai sobrepor qualquer outra coisa que você esteja formatando aqui na tag style. Se não tiver estilo nenhum aqui dentro, ele vai aplicar o que está aqui, tá? Mas se tiver, ele vai dar preferência para o que está dentro da tag. Pessoal, a gente tem muito mais coisas para ver com o CSS, tá bom? Hoje é apenas uma introdução para que vocês tenham uma noção daí das possibilidades. E, lógico, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai poder tirar com vocês. Maria Eduarda teve que sair. Bem legal. Muito mais fácil, né? De fazer a formatação. Então, tem muita coisa para ver de CSS, tá? Mas muita mesmo. Muitas formatações que a gente não viu com HTML, a gente vai poder fazer com CSS. E a aula de CSS começa na próxima semana já. Tranquilos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, se não tem, a gente pode encerrar por hoje a nossa aula.